Em uma região árida sob o sol escaldante de Gileade, surgiu um homem destinado a se tornar um dos maiores profetas da história, Elias, o tisbita. Sua história falava mais alto que os feitos de muitos reis no século IX a.C., desafiando reis e reavivando a fé em um reino mergulhado nas sombras. A relevância de Elias no plano divino era inquestionável, preanunciando em Malaquias 4:5 a vinda do profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Embora a Bíblia afirme sua origem em Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou suas raízes, ampliando a curiosidade sobre este profeta. Se este tipo de conteúdo sobre os ensinamentos da Bíblia te interessa, peço que me apoie com sua inscrição. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Elias não era apenas um homem de palavra, sua resistência física era notável. A Bíblia relata em 1 Reis 17:1 suas palavras desafiadoras a Acabe, anunciando uma grande seca. Sua jornada foi marcada por atos poderosos e intervenções divinas, mantendo-se sempre como um servo fiel a Deus. A história de Elias nos leva por um caminho cheio de fé e milagres, desde os vales de Gileade até os confins de Samaria e Galileia, trazendo lições eternas de obediência e confiança no Senhor. Em uma aldeia, enquanto Elias continuava sua jornada, ocorreu um encontro memorável. 10 homens leprosos excluídos e desesperados clamaram por misericórdia a Jesus, suplicando por cura. Jesus, ao vê-los, instruiu-os a apresentarem-se diante dos sacerdotes, um ato de fé que resultou em sua purificação. Entre os curados, um samaritano, reconhecendo o milagre, retornou glorificando a Deus e agradecendo a Jesus, evidenciando a universalidade da graça divina. Ao chegar a Sarepta, Elias encontrou uma viúva enfrentando a escassez. Seus últimos recursos de farinha e azeite estavam quase esgotados. Elias, no entanto, trouxe uma mensagem de esperança, pedindo-lhe primeiro um pão e prometendo que os suprimentos durariam até o retorno das chuvas. Esta promessa testou a fé da viúva, confrontando-a e a confiança em Deus. O filho da viúva, no entanto, adoeceu gravemente. No auge do desespero, a mulher confrontou Elias, refletindo a dor humana diante do sofrimento. Elias, movido pela compaixão e confiança no poder de Deus, intercedeu pelo menino, levando-o a seu quarto. Elias clamou a Deus, estendendo-se sobre o menino em um ato de súplica intensa. O milagre ocorreu. A vida voltou ao menino. A mãe, testemunha do poder de Deus através de Elias, conheceu nele uma verdadeira fé e confiança em Deus, marcando Elias como um dos grandes profetas de Israel, cuja vida foi um testemunho do poder e fidelidade de Deus. Elias enfrenta desafios durante uma seca severa, obedecendo a Deus para confrontar Acabe e sua idolatria. Obadias, um devoto seguidor do Senhor e um oficial do palácio do rei Acabe, protege os profetas de Deus, arriscando sua vida. Elias, corajoso, se apresenta diante de Acabe, desencadeando um confronto épico no Monte Carmelo. A narrativa de Elias revela sua fé e dependência de Deus, marcando-o como um grande profeta. Enquanto a terra sofre, Acabe e Obadias buscam pastagens, encontrando Elias no caminho. Obadias, fiel, revela sua proteção aos profetas de Deus. Elias confronta Acabe e desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera no Monte Carmelo, mostrando a verdadeira causa dos males de Israel. Diante de uma multidão dividida, Elias claramente apresenta a escolha entre servir ao Senhor ou a Baal. Sua mensagem era direta, desafiando o povo a tomar uma decisão definitiva. A prova seria simples, mas poderosa. 2 novilhos seriam preparados, um para os profetas de Baal e outro para Elias, mas somente o verdadeiro Deus responderia com fogo, consumindo o holocausto. Os profetas de Baal,
escolheram e prepararam seu novilho, invocando a seus deuses para acender o fogo. Os profetas de Baal entram em desespero, pois já estavam clamando a seus deuses desde o amanhecer até o meio-dia, mas suas preces permaneceram sem resposta. Em meio ao silêncio, recorreram a rituais extremos, marcando seus corpos com cortes, na esperança de uma manifestação divina. Elias, observando a inutilidade de seus esforços, sem nenhuma resposta, provocou-lhes em seus rituais de autoflagelação. Elias preparou sozinho seu novilho, chamou o povo para que se aproximasse e, diante de todos, reconstruiu o altar do Senhor que estava quebrado e esquecido. No momento do sacrifício, Elias orou ao Senhor, não apenas por uma resposta sobrenatural, mas também para que os corações do povo se voltassem novamente para Deus. Então, o fogo do Senhor desceu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na vala. O povo, em reverência, reconheceu a soberania do Senhor, exclamando em uníssono: "O Senhor, Ele é Deus." Elias, em um ato de justiça divina, ordenou que os profetas de Baal fossem levados ao ribeiro Quizon, onde foram executados. Este ato simbolizava a erradicação da idolatria e a restauração do compromisso de Israel com o Senhor. Elias, no Carmelo, teve consequências. A rainha Jezabel, que era muito cruel, furiosa pela derrota de seus profetas, ameaçou matar Elias. Então Elias fugiu solitariamente em direção a Berseba, em Judá, deixando seu servo para trás. Elias, exausto e desesperado, refugiou-se no deserto, expressando seu desejo de morrer, revelando sua humanidade e compartilhando os mesmos sentimentos de desesperança e limitação que todos nós enfrentamos em algum momento. No deserto, Elias encontrou refúgio sob a sombra de um junípero. Deus manifestou sua presença não através de fenômenos grandiosos, mas por meio de uma voz suave e delicada, lembrando que Deus está presente não apenas nos atos espetaculares, mas também nos momentos tranquilos e sutis. Elias cobriu seu rosto com seu manto em reverência à voz de Deus. Saindo da caverna, Deus questionou Elias novamente, e ele repetiu sua declaração de zelo. Deus, então, deu a Elias novas instruções. Eliseu, reconhecendo a gravidade do momento, deixou seus trabalhos para seguir Elias, marcando o início de uma nova era profética em Israel. Elias permitiu que Eliseu seguisse seu coração em um gesto simbólico de futuro. Havia um homem israelita chamado Nabote. Ele possuía uma vinha em Jezreel, uma propriedade que ele herdou de sua família. Essa vinha era valiosa não apenas por sua localização estratégica perto do palácio do rei Acabe, mas também por sua importância cultural e econômica para Nabote como herança familiar. Quando o rei Acabe viu que estava localizada perto de seu palácio em Jezreel, o rei começou a cobiçar a vinha de Nabote. Ele ofereceu a Nabote a compra da vinha ou uma troca por outra propriedade. Mas Nabote recusou, pois era uma herança de sua família. Acabe ficou profundamente descontente com a recusa e ficou deprimido, alimentando sua cobiça e desejo pela vinha de Nabote, o que eventualmente levou à trama de Jezabel para adquirir a vinha por meio de falsas acusações e execução de Nabote. Nabote foi inicialmente honrado, mas depois humilhado publicamente e injustamente condenado à morte por um complô cruel liderado por Jezabel. Sua história reflete a injustiça e a corrupção do poder real, destacando a importância da integridade e fidelidade a Deus. Elias também confrontou o rei Ocosias por buscar orientação em deuses pagãos, prevendo sua morte como resultado de sua falta de fé. A história de Elias e Ocosias é um lembrete do poder da misericórdia de Deus e sua disposição em responder ao genuíno arrependimento. A jornada continuou com Eliseu seguindo Elias, demonstrando sua firmeza em permanecer ao lado dele até o final. Ao chegar ao Jordão, Elias realizou um milagre.
dividindo as águas com seu manto, simbolizando a transição do manto profético de uma geração para a seguinte. Após a ascensão de Elias, Eliseu demonstrou que o espírito de Elias repousava sobre ele, indicando que a missão profética de Elias continuaria através de Eliseu. Em sua jornada, Eliseu foi reconhecido pelos filhos dos profetas como tendo a autoridade espiritual de Elias. Ele continuou sua missão de destruir os seguidores da casa de Acabe, seguindo um compromisso de purificação em Samaria. Eliseu herdou não apenas a autoridade profética de Elias, mas também a responsabilidade de continuar a missão divina em Israel. Seu ministério foi marcado por milagres e uma preocupação compassiva pelas necessidades do povo, demonstrando que o poder de Deus cuida de todos os aspectos de nossa existência. As vidas de Elias e Eliseu nos inspiram a permanecer fiéis, lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos, pois Deus está conosco, renovando nossas vidas. Sua comunhão constante com Deus os capacitou a agir com audácia e confiança, lembrando-nos de que é na força de Deus que encontramos eficácia e propósito. A história desses profetas destaca a importância da coragem moral e espiritual em tempos de desafio à fé, reforçando a ideia de que Deus está no controle e trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Elias e Eliseu não foram apenas instrumentos de Deus em seu tempo, mas suas histórias continuam a nos falar hoje, encorajando-nos a viver uma vida de fé profunda, coragem, compromisso e total dependência em Deus. Eles nos convidam a olhar além de nossas circunstâncias atuais para a soberania de Deus, encontrando nele nossa esperança, nossa força e nossa segurança. Suas vidas nos ensinam sobre a importância da humildade, apontando sempre para a glória e a majestade de Deus, em contraste com a autopromoção tão comum em nossa sociedade. Ao refletirmos sobre suas vidas, somos desafiados a viver de forma humilde, reconhecendo que todo dom vem de Deus e deve ser usado para a glória dele e para o avanço de seu reino na terra. O legado desses profetas se torna um espelho para nossa própria jornada espiritual, lembrando-nos de que podemos ser mais do que somos quando colocamos nossa confiança e nossa fé em Deus. Suas histórias nos convidam a cultivar uma relação mais íntima e poderosa com nosso Criador, reconhecendo que a verdadeira grandeza está em servir a Deus e aos outros. As histórias de Elias e Eliseu não são apenas relatos do passado. Elas têm mensagens atemporais que ecoam em nossas vidas hoje. Elas nos inspiram a viver com uma fé profunda, corajosa, comprometida e totalmente dependente de Deus. Assim como eles, somos desafiados a olhar além de nossas circunstâncias atuais e confiar na soberania de Deus, encontrando nele nossa esperança, força e segurança.